Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar do principal produto da economia colonial brasileira. É a principal mercadoria no período em que o Brasil era uma colônia portuguesa. Estamos falando do quê? Estamos falando da produção açucareira, do ciclo do açúcar. Lembrando que a cana é uma planta de origem asiática, ela foi introduzida aqui no Brasil pelos portugueses, que iniciaram a produção aqui no Sudeste, no litoral de São Paulo, porém, a produção do açúcar ela vai se dar bem mesmo no Nordeste, principalmente ali na região de Pernambuco. A produção de açúcar no Nordeste transformou aquela região na região mais rica do nosso país durante um longo período. Inclusive, a capital do Brasil era Salvador, próxima ali à região produtora de açúcar. Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje, um tema super importante pensando nos vestibulares. Hoje é dia de produção açucareira no período colonial. Vamos falar de docinho, vamos lá? Bom, aí pessoal, na imagem ao fundo a gente tem uma representação do que seria um engenho. Então já é o primeiro ponto de atenção da aula de hoje sobre a produção açucareira no período colonial. Lembrando, né, pessoal, o açúcar, principal produto do período colonial, tá? Fica a dica. O engenho era a unidade produtora do açúcar, a fazenda que produzia esse produto que era muito valorizado nesse período, tá? Aí a primeira coisa, qual que é o modelo de produção do açúcar no Brasil? A gente vai chamar, isso aqui é muito importante para o vestibular, é o chamado sistema de plantation. Isso mesmo, sistema de plantação. Esse é um modelo de produção, ele também é conhecido como colônia de exploração, tá? Então pode aparecer no vestibular para vocês com esses dois nomes, colônia de exploração ou sistema de plantation, sistema de plantação. Quais são as características? Isso aqui é fundamental que vocês guardem. Pelo sistema de plantation, as propriedades elas são grandes, então são latifúndios, grandes propriedades agrícolas. Um produto principal sempre. Tá? Não quer dizer que só um produto é produzido. Não, não é isso. Você tem um produto que é a base da economia. Então, monocultura. No caso aqui, a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, por exemplo, na região sul, onde também foi adotado o sistema de plantation, o produto principal é o algodão. Mais tarde, aqui no Brasil, teremos também, seguindo o modelo de plantation, a produção do café. Então, grandes fazendas, latifúndios. Essas grandes fazendas, elas têm um produto principal, monocultura, um produto. Se for policultura, são vários produtos. A mão de obra, africanos escravizados principalmente, inicialmente tentaram com os nativos, com os indígenas aqui no Brasil, mas acabou não dando certo. Então, a mão de obra africana foi a mais utilizada e a produção voltada para exportação. Então, apareceu no vestibular para vocês. Sistema de plantation. Eu tenho que guardar essas 4 características. Grandes propriedades, latifúndios, então fazendas enormes. Essa fazenda enorme, ela produz um produto principal, no caso aqui a cana-de-açúcar, matéria-prima do açúcar. A mão de obra utilizada é a mão de obra escrava e a produção é voltada para exportação. Nesse caso aqui, o destino do açúcar brasileiro era principalmente a Europa, que consumia quase todo o nosso açúcar. Aí outro ponto de extrema atenção. Por que os portugueses escolheram a cana? Entre as mercadorias que poderiam ser escolhidas, os portugueses optaram pela cana. Então tem aqui alguns motivos. Vamos lá, essa listinha aqui é super importante. Primeiro ponto de atenção, os portugueses não encontraram ouro no Brasil inicialmente, então vão demorar bastante ainda, né? Só no final do século XVII, em 1695, é que vão encontrar ouro pela primeira vez lá na região de Minas Gerais, ouro em grande quantidade. Então, como os portugueses não encontraram ouro inicialmente, eles se dedicaram a uma outra atividade econômica, no caso, a cana. Uma planta de clima tropical, é o clima do nosso país, quase todo o nosso território ele fica dentro da zona tropical, a exceção é o sul do país. Então, nosso clima é extremamente favorável. Solo massapê, uma terra muito fértil, ideal para a produção da cana. Então, temos solo e clima favorável. Muitos rios na região, então os rios que eram utilizados para movimentar as moendas. Os portugueses, eles também já tinham experiência na produção, eles já tinham produzido cana nas ilhas que eles possuíam no Atlântico, então experiência na produção. E talvez um dos motivos principais, o alto preço que o açúcar tinha na Europa. Era um produto muito valorizado na Europa, então era fácil comercializar. Então esses fatores aqui reunidos, eles ajudam a explicar por que os portugueses
optaram pela produção da cana e por consequência do açúcar. Então vamos lá. Eles queriam ouro principalmente. Era a riqueza da época, ouro e prata. Não acharam, inicialmente. O Brasil é um país de clima tropical, ideal para a produção de cana. Solo, ideal para a produção, solo massapê muito forte, no litoral do Nordeste, por exemplo. Temos muitos rios que eram utilizados, por exemplo, para movimentar as moedas. E o açúcar, que era um produto muito valorizado nesse período, ele tinha um alto valor na Europa. Então aqui estão as listinhas da opção, né, porque os portugueses optaram pela cana-de-açúcar. Agora o engenho. Atenção a isso, porque o que é um engenho? Esse nome ele vem da engenhoca. A engenhoca é aquela máquina que moe a cana, que retira o caldo da cana. Então, aquela é a engenhoca. O engenho é a derivação desse nome. Então, mas, para essa matéria aqui, o que vocês têm que lembrar? O engenho acabou sendo o nome dado, tá? Então, o engenho é o nome dado a toda a estrutura que produz o açúcar. Então, você tem, né, fazenda, as terras da fazenda, a plantação e os vários equipamentos que formam a fazenda. Essa fazenda produtora de açúcar passou a ser chamada de engenho. Então, o engenho é a unidade produtora de açúcar. Aí vamos lá, eu fiz uma listinha para vocês. Printem à vontade, tá, pessoal? Quais são os equipamentos que a gente tem dentro do engenho? Primeiro a gente vai ter o canavial, então, óbvio, né, pessoal? Então, onde a terra é preparada, a terra é limpa, né, desmatada para o plantio, onde depois mais tarde vai ser feita a colheita. Temos a moenda, né? Nesse caso da moenda, 3 tipos de moenda, tá? E aí eu tenho uma imagem para vocês de uma delas aqui, ó. Essa é a moenda de roda d'água, a mais eficiente, a mais utilizada nesse período, mas também tínhamos outros tipos de engenhocas. Aqui utilizava força animal, atração animal, então é preso a uma vaca, a um boi ou a um cavalo, ele fica andando em círculos e vai movimentando a moenda. E a outra, em menor escala, que era a moenda manual, normalmente utilizada para produzir aguardente, por exemplo, cachaça, tá? Mas o principal modelo de engenhoca utilizado no Brasil era esse aqui, ó. Ela é mais eficiente, utiliza a força hidráulica, a força da água, para mover as engrenagens. Aí temos a casa das caldeiras, que é onde o caldo da cana, depois de passar pela moenda, ele vai ser aquecido. A fornalha, que é o forno, é o que vai aquecer as caldeiras. Aí, pessoal, temos a casa de purgar, ponto de atenção. Então aqui a gente está falando das etapas da produção do açúcar. Na casa de purgar, a gente vai ter o chamado purgador. Olha só a imagem. Esse é o purgador, esse cilindro que está aí no meio. Como que funcionava esse purgador? As escravas, essa parte normalmente era feita pelas escravas. Depois de aquecido, o caldo ele é engrossado, então formava aquele melaço, ele era colocado no purgador. Depois eles colocavam argila na parte de cima para tampar e ele tem um furinho embaixo. As escravas elas iam adicionando água na parte de cima do purgador. A água ela ia escorrendo devagarzinho, bem devagarzinho mesmo, e ia purificando o açúcar. O açúcar ia ficando mais claro. Professor, mas qual que é o objetivo disso? Lá na Europa, quanto mais claro o açúcar, mais caro ele era. Então o purgador ele tem essa função. Olha a imagem de novo. Então o melaço ele era colocado aí nessa espécie de cone. Lembrando que esse cone ele tem um furinho embaixo. As escravas elas cobriam a parte de cima com argila e iam jogando água para a água escorrer bem devagarzinho. E isso, nesse processo de purgação, o açúcar ele ia sendo branqueado. Aí só para relembrar, quanto mais claro o açúcar, mais caro ele era na Europa. Olha o trava-língua. Quanto mais claro, mais caro na Europa. Então você tinha chamadas, naquele cone, o purgador, você tinha as camadas do açúcar, os chamados pães de açúcar. Depois de purgado, ele era separado. A parte que era mais clara ia para a Europa para ser comercializado a altos preços, era refinado e depois comercializado. O açúcar que ficava embaixo é mais escuro. É o chamado açúcar mascavo. Normalmente, essa parte do açúcar ficava aqui no Brasil para ser consumida aqui no território mesmo. Tá, pessoal? Então, essa fase aqui do purgador ela é muito importante, uma etapa muito importante da produção do açúcar. As plantações, né, pessoal, que também faziam parte do engenho, afinal o pessoal precisava comer, né? Então, além da plantação de cana, que era a atividade principal, você tem a produção de alimentos, uma roça de subsistência, produção de alimentos para abastecer os escravos, o engenho, o senhor de engenho, tá? Lógico, vai ter criação de animais também. Temos a casa grande, atenção, dentro da estrutura do engenho, a casa grande, a casa central, onde morava o senhor de engenho e a sua família, o centro político e econômico do engenho, onde o senhor de engenho
tinha suas relações interpessoais. Tá, pessoal? Então, a casa grande é o centro do poder dentro da estrutura do engenho. Aí tem um ponto de atenção aqui. Nem todo produtor de açúcar nessa época era senhor de engenho. Por quê? Essa estrutura que eu estou comentando para vocês aqui, ela era muito cara. Então, nem todos os proprietários de terra na época tinham poder econômico para construir um engenho. Então, muitos deles, eles produziam a cana e moíam no engenho de algum senhor de engenho e ficavam com uma parte da produção. Tá, pessoal? Então, ó, nem todo proprietário rural no Brasil nesse período, produtor de cana, era um senhor de engenho. O senhor de engenho era o rico, aquele que tinha dinheiro para construir a estrutura para a produção do açúcar. Tá? E esse vivia na casa grande junto com a sua família. A senzala. Aí, né, pessoal, um dos pontos tristes aí da nossa história, dentro dos engenhos, você tem a senzala. O que é a senzala? O abrigo dos escravos. A gente pode concluir, né, pessoal, que não é um lugar confortável. Tá? Então, era uma estrutura com terra batida, estrutura coberta com terra batida. As camas, quando existiam, eram recobertas por palha. E muitas vezes, dependendo da situação, os escravos eles passavam a noite acorrentados, presos à estrutura da senzala. A alimentação, com certeza, né, pessoal, era precária. Então, a senzala, dentro do contexto do engenho, era o local onde os escravos eram abrigados ali durante a noite, onde eles dormiam. Lembrando, né, pessoal, que as jornadas de trabalho dos escravos giravam entre 14 e 16 horas por dia. Então, basicamente, sobrava o tempo para dormir mesmo. Temos a capela, a importância do catolicismo na época. Então, todo engenho ele tinha sua capelinha, onde eram realizadas atividades religiosas, batizados, missas, e o senhor de engenho obrigava todos a participarem, né, dessas cerimônias religiosas. Temos a Casa dos Trabalhadores Livres, né, em alguns engenhos eles também possuíam trabalhadores livres. Normalmente esses trabalhadores cuidavam dos escravos ou faziam algumas atividades importantes que o senhor de engenho não confiava a escravos. Tá? E temos o curral para a criação de animais. Ah, pessoal, então aqui ó, tem uma listinha. O que é o engenho mesmo, professor? O engenho é a unidade produtora de açúcar, é a estrutura que produz o açúcar. O que tem no engenho? Canavial, óbvio, né, que é a matéria-prima. A moenda, que é onde o caldo da cana é retirado. Temos 3 tipos de moenda: roda d'água, tração animal e a manual, tração humana. As caldeiras são os tachos de cobre, normalmente, onde o caldo da cana ele é aquecido para engrossar. As fornalhas é a parte que aquece o caldo. Temos a casa de purgar, lembrando, purgador, parece um cone, a gente viu a imagem agora há pouco. Nesse processo o açúcar ele é branqueado. Ah, mas por que, professor, que é branquear o açúcar? Porque quanto mais claro o açúcar, mais caro ele era na Europa. Então o açúcar era dividido em pães, né, dentro do purgador, e o açúcar mascavo que ficava embaixo, ele ficava no Brasil, enquanto o açúcar mais claro, ele era refinado na Europa e vendido a altos preços. A plantação para abastecer de alimentos, a fazenda, tanto os escravos quanto o senhor de engenho e sua família. A casa grande, onde morava o senhor de engenho e sua família. A senzala, que era o abrigo dos escravos. A gente pode concluir que não era um ambiente confortável. Muitos escravos passavam a noite acorrentados para impedir fugas, por exemplo. A capela, o que mostra a importância do catolicismo nesse período aqui dentro do engenho. Os trabalhadores livres também tinham espaço dentro do engenho e o curral para a criação de animais lá dentro da estrutura de alimentação. Bom, o comércio do açúcar, pessoal, atenção que esse ponto é muito importante. O destino do açúcar brasileiro é o mercado externo, Europa. Então, praticamente todo o açúcar que era produzido no Brasil, ele tinha como destino o continente europeu. Aí um ponto de atenção, vou deixar a aula inclusive aqui para vocês. Os holandeses, eles participavam diretamente desse comércio. Ah, peraí, mas o Brasil não era uma colônia portuguesa? Sim. Porém, os portugueses, eles venderam para os holandeses o direito de comercializar. Então, quem cuidava da distribuição, do financiamento, do refino e da distribuição na Europa eram os holandeses. Então, nesse negócio do açúcar, os holandeses é que ficavam com a maior parte do lucro, tá? Mais até do que dos portugueses. Tanto que lá em 1630 eles vão invadir o Nordeste brasileiro e vão dominar o Nordeste, a produção açucareira, durante 24 anos. Quase tomaram o Brasil de Portugal. Aí vem a sociedade, olha só. Como que era a estrutura social dentro do engenho, na sociedade açucareira? Como que era dividida a sociedade? Então imagina aqui uma pirâmide, tá, pessoal? Temos lá o senhor de engenho e sua família, que está no topo da pirâmide. É uma sociedade patriarcal, onde o homem ele tem preponderância na família, o senhor de engenho principalmente. Temos na segunda camada os trabalhadores livres, feitor, capatazes,
Carpinteiros, então artesãos temos aqui também. Mestre do açúcar, olha só, pessoal, aqui tem um ponto importante. O mestre do açúcar era um funcionário dentro do engenho que era muito importante mesmo. Ele era responsável por dar o ponto no açúcar, então o ponto ideal para que o melaço fosse levado ao purgador para ser purificado. Se errasse no ponto, perdia a produção. Então, normalmente, o mestre de açúcar ele não era um escravo. Por que ele não era escravo? O escravo não está muito contente por ser escravo. Então, ele poderia sabotar a produção. Se ele sabotasse a produção, todo o trabalho seria perdido. Então, o mestre de açúcar, o trabalhador especializado, aquele que sabia dar o ponto no açúcar, normalmente ele era um trabalhador livre e muito valorizado nesse período. É o cara que sabia dar ponto no caldo. E na base da pirâmide, é óbvio, né, estão os escravos, né, que chegaram a ser 80% da mão de obra disponível no país. Os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Eram os escravos que eram responsáveis pela produção. A escravidão, pessoal, nesse período aqui, era responsável pela produção do açúcar. Lembrando, inicialmente usaram nativos, os indígenas, mas a opção mesmo foi pelos africanos. Milhões e milhões de africanos foram trazidos à força, cruzaram o Atlântico à força para trabalhar na agricultura da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Uma mancha muito ruim na nossa história, certo? Bom, como que era a situação dos escravos? Se é escravidão, a gente já pode concluir várias coisas. A situação era precária, na senzala dormiam acorrentados, por exemplo. A alimentação, comiam sobras, então a alimentação era precária. A jornada de trabalho era muito longa. Aí você mistura isso, ó, alimentação precária com jornada de trabalho exaustiva, muito longa. Isso deixava a expectativa de vida dos escravos muito curta. Então, a expectativa de vida no escravo no Brasil era muito curta. O escravo ele era tratado como mercadoria. Tanto que no porto, quando ele chegava para ser vendido aqui no Brasil, eles eram chamados de peça. Então, um adulto era uma peça, uma criança era meia peça. Então, o escravo no Brasil, na estrutura econômica, ele era visto como uma ferramenta. Uma ferramenta que tinha como objetivo dar lucro ao senhor de engenho. Tá, pessoal? Lembrando, ó, uma das tragédias da nossa história, a escravidão africana, é responsável pela produção do açúcar nesse período. Outra coisa importante, além do trabalho no canavial, você tinha aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa, da casa grande, lá junto com a família do senhor. Esses escravos eles eram chamados escravos de dentro. E eles viviam lá junto com a família. Eles tinham uma vida um pouco melhor, porque não tinham a dureza do trabalho no canavial. Então esses escravos, eles faziam a limpeza da casa, cuidavam das crianças. Algumas escravas negras eram amas de leite, ou seja, amamentavam os filhos dos senhores, tá? Os chamados escravos de dentro, que tinham uma vida um pouquinho melhor. Outra coisa importante, hein, pessoal? Quando a gente fala de escravidão, os africanos eles sempre resistiram à escravidão, sempre buscaram formas de resistir à escravidão, ou trabalhando devagar, tentando fugir principalmente, atacando os senhores, então sabotando a produção. Sempre houve resistência. Os africanos, os escravos do Brasil, nunca aceitaram a escravidão numa boa, como se fossem fantoches. Não, eles sempre resistiram. Uma das grandes mostras disso são os quilombos, né? Comunidades formadas por escravos que fugiam. Bom, a produção do açúcar ela teve início em São Paulo. Atenção a isso. Ó. A expedição de Martim Afonso de Souza, lá por volta de 1530, deram início a construir o primeiro engenho aqui no litoral de São Paulo. Só que a produção de açúcar no Brasil, ela vai se dar bem mesmo no Nordeste. Então esse ponto é muito importante. Ó. Por que se começou aqui no litoral de São Paulo? Por que a produção ela vai se dar melhor no Nordeste? Lembrando que atualmente é o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, que é o grande produtor de cana. Então vamos lá. Ó. Motivo principal, tá? Distância. Nesse período, o meio de transporte era a caravela. Então a caravela não é um meio de transporte muito eficiente. Se você pega o litoral de São Paulo e compara com o litoral do Nordeste, dá mais de 2.000 quilômetros de distância. Do litoral do Nordeste até a Europa, que era o destino do açúcar, é muito mais próximo. Ou seja, a proximidade do Nordeste com a Europa é o principal fator. O Nordeste tinha solo e clima favorável, ótimo, mas o principal fator que fez do Nordeste ser o principal produtor do açúcar brasileiro é a proximidade com o mercado consumidor, no caso, a Europa. Tá? Então a produção do açúcar começa em São Paulo, o primeiro engenho foi construído aqui, porém a produção ela vai se dar melhor no Nordeste, principalmente ali na região do estado de Pernambuco. Junto com a produção do açúcar, tem início também a criação de gado. Mas para que criar gado junto com açúcar? O que tem a ver? A resposta é óbvia, né?
alimentação, produção de carne, mas o gado ele era utilizado no transporte, né, da cana, por exemplo. Então, as carroças que transportavam a cana, transportavam o açúcar depois também, movimentavam as moendas. Com o passar do tempo, a cana era tão valorizada, era tão cara, né, o açúcar era um produto tão caro, tão cobiçado, que todas as terras do Nordeste eram ocupadas pela plantação de cana. E o gado começou a crescer, os rebanhos começaram a crescer. Com isso, começou a faltar terra no litoral. Olha um ponto de atenção. Começou a faltar terras no litoral para o gado. E os rebanhos eles foram sendo conduzidos para o interior do Nordeste. Foram sendo deslocados para o interior. Então, a criação de gado, que foi uma atividade associada à produção do açúcar, acabou sendo muito importante porque ela acabou ajudando na ocupação do interior do Nordeste, ajudando aí a formar o nosso território, certo? Mas a criação de gado ela surge associada à produção açucareira. Bom, pessoal, tá aí. Vimos um pouquinho, né, de forma bem resumida mesmo, as principais características da produção açucareira no Brasil. Lembrando, por que escolher a cana? O clima nosso era ideal, a terra muito boa e o açúcar tinha um alto valor na Europa. Além disso, inicialmente não encontraram nem ouro nem prata por aqui, por isso a opção pela cana. Outra coisa importante, a produção começa no Sudeste, mas ela vai se dar bem mesmo no Nordeste. Qual foi o motivo disso? Proximidade com a Europa. Sistema de produção, qual foi o modelo de produção? Vestibular, hein? Sistema de plantation, o que isso significa? 4 características principais. Grandes propriedades, latifúndios, monocultura, um produto principal, no caso a cana, a mão de obra utilizada sempre escrava, então primeiro dos nativos, depois dos africanos, e toda a produção voltada para exportação. Nas etapas da produção do açúcar, temos as moendas, que eram de 3 tipos, roda d'água, manual ou tração animal. Temos lá a casa de purgar. Para que servia a casa de purgar? O açúcar, quanto mais claro na Europa, mais caro ele era. Então o purgador, uma espécie de cone, o melaço era colocado ali, as escravas jogavam água, o açúcar ia sendo branqueado. Era vendido na Europa a preços extremamente altos. Esse produto, o açúcar, ele foi o principal produto da economia brasileira até o início do século XVIII, quando o Brasil ele perde espaço para a produção holandesa nas ilhas da América Central, né, que vocês podem ver na aula que eu vou deixar aqui no começo. Tudo bom, pessoal? Então, lembrando, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos nossos vários canais, certo? Vamos juntos construir a história.